teve outra treta aí, ô Vamp, que aí envolveu o Emerson Sheik, ídolo corintiano, com o Fagner, também ídolo corintiano, que jogou com o Sheik, porque o Sheik, como comentarista, aí é que eu falo, o jogador mistura muito as coisas. Como comentarista, o cara tem que analisar o que acontece dentro de campo. Ah, mas não pode criticar porque já foi jogador, então não pode comentar, se o cara não pode criticar. E aí o Sheik disse o seguinte: ah, mas o Gil é um baita zagueiro. Não sei, já foi um baita zagueiro. Hoje, eu honestamente acho que o Gil tá muito longe de ser o zagueiro que eu joguei ao lado. E eu sou honesto em falar isso. Agora, fez um grande jogo? Sim, fez um grande jogo. Como fez vários outros jogos ruins. Assim como todo o time do Corinthians. Ontem foi terrível. Aí o Fagner responde: belo exemplo. Olha só, belo exemplo ele foi dentro e fora de campo para falar de um cara como o Gil, né? Tá aí, foi na postagem aí do meu timão que o Fagner respondeu a isso. Belo exemplo ele foi dentro e fora de campo. Agora, também, o jogador não sabe escutar crítica, né, Vampir? Ele tá errado. O Sheik não errou em nada. O Gil foi um baita zagueiro, multicampeão pelo Corinthians, um cara ídolo. Eu exagero se eu falar que o Gil é ídolo corintiano? Claro, zagueiro. Ídolo, né? Ídolo. Ídolo corintiano, mas que hoje não tá jogando bem. Hoje já tá mais velho. O Sheik não falou nenhuma mentira. O Sheik não foi agressivo. O Sheik não foi irônico. E aí vem o Fagner falar, foi belo exemplo dentro e fora de campo pra falar alguma coisa. Pô, também não tem necessidade de outra coisa, hein, Fagner? Não sei se ele foi belo exemplo, mas ele é muito ídolo, porque ele foi o cara que fez 2 gols numa final de Libertadores contra o Boca. Isso ninguém fez, amigão. Eu acho que tem que respeitar muito o Sheik por isso. Eles jogaram junto, eles são brancos, eles se entendem. Jogaram junto. Mas, Vamp, você sente que tem isso, do jogador não aceitar crítica? Às vezes algum jogador já falou pra você: pô, Vamp, me criticou. Não, se me falar, eu falo no ar na hora. Na hora. Não viu o negócio do Alessandro não que eu falei? Na hora que eu falei aqui, ele veio ligar, eu digo: ó, deixa eu quieto pra não falar mais. Na hora. Acho que aí eles vão se entender daqui a pouco. Jogaram junto todos eles, né? Se entendem. Mas ó, eu acho que não tem cabimento nenhum, tá? Essa reação. Porque eu sou tá? Eu tenho relação com muito jogador. Às vezes os caras ficam bravos. Pô, no teu programa lá, me atacar. Falei, cara, mas é do jogo. É difícil o ser humano entender crítica. Agora, o Sheik exagerou alguma coisa na sua opinião, Mauro? Ou o Sheik falou exatamente o que está acontecendo e o Fagner meio que tomou as dores? Cara, assim, primeira coisa, assim, é óbvio, o que você falou aí é evidente. A partir do momento que ele assume lá um microfone lá para dar opinião, ele tem que dar a opinião dele. Se o jogador em atividade não gosta de opinião, paciência. Mas ele também elogia, né? Como qualquer um de nós também faz elogios. Quando faz elogio, ninguém fica com raiva, né? Só reclama quando são criticados. Pô, jogou pra caramba, matou a pau, que fase maravilhosa. Aí ninguém fala, porra, o cara me elogiou. Também não tem que agradecer de elogio, não tem que agradecer nem reclamar. A não ser que essa reclamação passe do limite. Não vi nada demais aí, não fez nenhum ataque ao Gil. Isso não é um ataque, é uma crítica. De fato, o Gil hoje não é o zagueiro que jogou com o Sheik, é normal, ele já é um veterano. Se ele fosse um jogador extraordinário, sensacional, nessa idade, como já foi um zagueiro bem melhor no passado, seria um fenômeno, né? Normalmente é o contrário, o cara vai ficando pior, conforme vai ficando mais velho. Agora, o que eu acho nisso tudo que me chama a atenção é essa coisa de dentro e fora de campo, né? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Dentro de campo, eu acho que o Sheik, de fato, como você mesmo destacou, ele foi um exemplo para a torcida do Corinthians. O cara fez gols decisivos numa Libertadores. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O Corinthians tem uma Libertadores na sua história centenária. Quem fez os gols decisivos contra o Boca foi o Sheik. E quem deu assistência pro Romarinho também foi ele na Bombonera. Ele foi decisivo nos lances, ele peitou os jogadores adversários, enfrentou os caras. Então ele está na história do clube. Então, evidentemente, o exemplo que ele deu em campo pro torcedor do clube foi muito bom. Agora, o que ele fez fora de campo? Não sei. Será que ele já tinha um rusga de... O Fagner está falando fora de campo. Qual é o problema do Sheik fora de campo? Fora de campo é que ele chegava atrasado em treino. Tinha muito isso. Aí ele chegava de helicóptero em treino. Azar, ué. Cara, então por que não reclamou na época, então? Se ele já achava que era ruim, ele podia ir lá na época e reclamar com o técnico, dirigente. Pô, vem cá, eu chego para trabalhar normalmente, o outro faz isso, faz aquilo.
né, reclamasse na época. Então é ridículo, isso é uma bobagem. Acho muita infantilidade até do jogador que reclama disso. Não entendimento, jogador que atuou em Copa do Mundo, seleção brasileira, atuou lá fora, na Holanda. Não entender como é que as coisas funcionam. É normal. Você tem jogadores que viram comentaristas no mundo inteiro. E todos eles têm a obrigação. É desonesto você ser jogador, virar comentarista e só elogiar. Quem faz isso é desonesto com o público e com a empresa que te contrata. Porque você está ali para quê? Para dar a sua opinião ou para ser uma ação entre amigos? Né? Eu sou ex-jogador, eu viro aqui, vem pra cá, não, fulano é ótimo, esse aqui é muito bom, o outro é maravilhoso, o cara faz 5 gols contra, aconteceu, ele é muito bom e tal. Isso não existe, gente. Você tem que elogiar e criticar. O elogio não tem valor se não existir a crítica, que nem a vitória não vale nada porque se não tiver a derrota. Antagônicos. E outra, né? Você tem que ser honesto com o telespectador. Exato. Senão você vai estar mentindo pro cara. O telespectador é a empresa que te contrata, porque eu duvido que uma empresa contrate um ex-jogador para comentar futebol para ficar dizendo que todo mundo é lindo e maravilhoso. E perde credibilidade, né? Também. Exato. Que graça tem? É um manezão, pô. Não dá. Não tem cabimento. Eu quando li essa matéria hoje, cedo, antes do jogo do Brasil, o futebol feminino, né? Mas jogou de 4-0. Aí eu comecei lá no Maninho, viu, Flávio? Comecei a somar quanto ex-jogadores de futebol, ex-atleta trabalha na televisão. São mais de 35. Na Globo, uns 11, ESPN 9, Band 5, Gazeta 1. Tá tudo certo. Não, eu tô falando assim, por causa disso aí que eu tava lendo. Eu li por causa disso, pô, vai tá puto que o Sheik falou uma coisa, um comentário do Sheik normal. Não, e ele não agrediu, ele não foi, porque eu às vezes entendo o jogador, ESPN 9, quando o cara é debochado, tava contando. Às vezes até quando o cara fala de coisas fora de campo, que aí eu sei que o jogador fica meio puto, tipo, você chega aqui e fala, ó, esse jogador aí ele é chinelinho, ele não quer jogar, ele fica muito noitado, aí às vezes o cara fica puto, ele fala, pô, ele já passou por isso, ele já saiu, ele já fez besteira e agora quer falar? Agora, do campo, não tem o que reclamar. E o Sheik não falou mentira nenhuma. Ou alguém acha que o Gil tá perto de ser o zagueiro que ele foi alguns anos atrás no Corinthians? E quem acha? E quem comandou o Sheik na passagem do Sheik pelo Corinthians foi o Tite. Não foi qualquer treinador, foi o Tite. Né? E não teve problema. E outra, né, que o Mauro falou também. Eu acho que dessa geração aí, toda essa geração vitoriosa do Corinthians, o único que é mais ídolo que o Sheik é o Cássio. O único. Porque o Cássio foi decisivo na final do Mundial, foi decisivo na Libertadores. Tempo de casa também, né? Não, sim. Uma história mais longa no clube. E também jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. Ser decisivo em jogos marcantes, como ele foi contra o Vasco na Libertadores, contra o Chelsea no Mundial. Agora, o Sheik, ele foi o cara de uma final contra o Boca de Libertadores. O Cássio, até para quem gosta de um discurso mais puritano, mais moralista, né? O Cássio não se envolve em nenhum problema, né? Nem em campo, nem fora de campo. Qual é o problema que teve com o Cássio? Nenhum. Teve problema de torcedor babaca ficar lá pegando no pé dele, ameaçando a família, teve isso também, foi? Ameaçando a família dele. Mas, assim, com relação a ele, não. A conduta do Cássio é ótima, perfeita, praticamente, quase perfeita. O cara dificilmente erra. E assim, você falou de títulos. O Cássio salva o Corinthians toda semana, uma vez por semana. Sério. A quantidade de vezes que ele salva o Corinthians. É uma coisa absurda. Defesa, pega pênalti. Aquela história. Agora mesmo, nessa disputa de pênaltis recente do Corinthians, a última foi contra o América. Contra o América. Um bate pra fora, o outro bate em cima do goleiro. Cara, o cara quando olha pro gol e vê o Cássio ali... Vou te corrigir ainda. América, Atlético e Remo. Ele salvou contra todos. O batedor que vai pra marca do pênalti e olha pro gol assim, vê o Cássio, o gol fica pequeno, o Cássio fica grandão. Porque o cara sabe que assim, é um desafio pro cobrador. Cara, a chance desse cara pegar um pênalti meio é grande. Por que o cara chuta pra fora? O cara mira no canto ou tenta bater no alto pra ele não alcançar, acaba pegando o alvo e até quem bate no meio do gol, que é a cobrança dita de segurança, como foi o Benítez, né, que é muito técnico, tem qualidade pra bater de outra forma. Você vê, por que o Benítez bateu no meio do gol? Ele, o Benítez bate bem na bola pra caramba. Ele podia bater colocado do lado, chapar a bola, bater o que ele quisesse. Ele falou, vou bater no meio do gol porque esse maluco aí vai pular e vai pegar essa bola. Ele é muito grande, ele é muito fera. Vou bater no meio. Aí o cara esticou a perna e defendeu com o pé. Quer dizer, até bater no meio do gol tá arriscado ao Cássio pegar. Ele é monstruoso, cara. É um negócio... Pra mim, é um jogador que o torcedor do Corinthians tem que reverenciar demais dessa geração toda. Disparado, mas disparado. Disparado. E a postura dele, recentemente mesmo, o time teve um mau momento, derrota pro Bragantino, foi lá na frente, deu entrevista, que eu questionei aqui ontem, os caras do Flamengo que não foram dar entrevista depois do empate com a América, eu elogio o Cássio e o Roger Guedes naquela ocasião. Derrota 11 da manhã, domingo pro Bragantino, atuação horrorosa do Corinthians, os dois foram lá. Foram lá e ficaram um tempão respondendo. Não é passar, responder 2 perguntinhas e meter o pé, não. Ficaram lá, responderam. Quando ele tá ali, ele tá falando com o corintiano, com o torcedor.
E o torcedor estava 1h mais ou menos, na hora do almoço, já sem fome, né? De raiva daquele jogo. Que o jogo 11h tem isso, né? Domingo, né? Quando ganha, beleza, o cara almoça, toma aquela gelada, passa. Aí 4h fica secando os rivais, né? Fica só. Quando perde, estraga o domingo. É sério. O cara não tem fome, não quer almoçar, o almoço fica ruim, briga com todo mundo, não quer fazer mais nada. E o cara estava assim, ali vendo aquilo, e ele foi lá e falou, e deu as entrevistas. Então, assim, o Cássio, para mim, ele é disparado, assim, o cara mais importante nessa história, nesse recorte da história do Corinthians aí. E o Sheik teve seu momento, pô. Isso é inegável, pô. Pô, o jogo mais importante da história do Corinthians depois do jogo contra o Chelsea. Que foi aquele jogo contra o Boca. O cara, na Bombonera, uma pressão do caramba, ele dá assistência pro Romarinho. Baita assistência. E no jogo de volta ele faz os 2 gols arranjando treta com o zagueiro adversário. E tomando a bola do namorado Que loucura. O que ele vai falar agora? Esquiabe do o namorado da Sandra Bullock. Da Sandra Bullock. É brincadeira? Você tomar a bola do Esquiabe? O Sheik entra no hall dos 5 maiores ídolos do Corinthians? Entra tranquilo. Eu acho que entra. Entra. Marcelinho, Cássio, Sheik, Rivelino, Sócrates. É brincadeira, tem que tomar. É brincadeira, tem que tomar. Amor, você gosta de pênalti, é verdade mesmo. Que eu te falo assim, ó. Nunca tive medo de pagar pensão, com um riscozinho aí de vez em quando, mas nunca tive medo. Isso aí com o Campeteca. Agora, treinei 19 pênaltis, Flávio, lá em Atibaia. Corinthians e Palmeiras. 19 batendo no Dida. Você treinou? 19. Pá, chapada lá, chapada cá no treino. Vamos pra disputa de pênalti, Corinthians e Palmeiras. Eu já contei aqui pra vocês, quando você vai caminhando aqueles 50 metros, você não tem mãe, não tem pai, não tem Deus. Tá sozinho. Você vai sozinho. Os caras que ficam aqui abraçados, é tudo migué. Você bateu, você fez, a culpa não é mais minha, não foi eu que aprontei. O Dinei perdeu o primeiro, o Toino era o terceiro. Eu só vi a trave diminuindo e o Marcos crescendo. Eu falei, fudeu. Que isso? O Marcos só crescia, parecia aqueles moleques de Olinda crescendo, a trave diminuindo, lotado o Morumbi. Sabe o que eu fiz? Perdi. É a mesma coisa, o cara quando vai ver o Cássio, já sabe o histórico. É a mesma coisa do Dida, o Raí perdeu 2 pênaltis no Dida, cara. Tem cara que tem a forma já de pegar pênalti, que isso já mete um medo no cara quando vai bater. O Dida pegou 2 do Raí. A gente vai... Eu achei ridículo essa medida da FIFA recente, proibir que o goleiro faça aquela catiba. Cara, os caras matam o futebol. Isso é um componente a mais do goleiro, na técnica do goleiro, irritar o adversário. Quem é um pouquinho mais antigo como eu, vai lembrar, do primeiro título brasileiro do São Paulo foi contra o Atlético em Belo Horizonte. O Atlético invicto, 0x0. Triangular, né? Não, afinal, Cruzeiro e Atlético... Tá dentro do campo. Dentro do campo. Eu tava lá dentro, junto com o Vanderlei Nogueira, abraçado com os caras. O jogo termina 0x0, tem prorrogação, chovia pra burro. O Valdir Pérez irritou o jogadores do Atlético de tal forma. Assim, todos os cobradores, ele encheu o saco dos caras. Eles batiam pra fora, batiam nas nuvens. Joãozinho Paulista, Márcio, os caras erraram, o Atlético não foi campeão, o São Paulo foi campeão, como foi agora com o Dibu Martins, goleiro argentino. Na Copa América aqui no Brasil ele já tinha feito isso contra a Colômbia, ele irritava os caras, agora não, o goleiro tem que ficar parado com o pé, que saco. Como é o nome daquele? Deixa o cara provocar. Ô Flávio, como é o nome daquele goleiro da Suécia lá, que jogou? O Ravelli. Esse cara irritava todo mundo. O Ravelli enchia o saco, ele dançava, quando o cara perdia o pênalti, defendia, ele dançava, saía dando pirueta. Cara, isso é do jogo, cara. É você usar o psicológico, como aconteceu, o adversário. Como aconteceu na final Flamengo-Corinthians agora, o caso do Gabigol. Vamos elogiar o Gabigol agora, critiquei tanto ele ontem, né? O Gabigol, ele bateu o pênalti e ele mexeu com a torcida ali depois. Ele podia bater o pênalti e voltar para, como disse o Vamp agora, volta para o meio do campo, não é mais comigo. Ele foi lá e gritou, agitou a torcida, falou, cara, ganhar esse negócio aí, pô. E realmente mudou a atmosfera no estádio, bem ou mal, o Rodinei acertou, o menino lá errou, lá, o Vital, né? E o Flamengo foi campeão. Então, isso é uma pena, cara. Os caras só atrapalham, cara, o futebol. Que coisa mais chata. Wagner errou também. O Flamengo errou, inclusive.